Este vídeo não é uma peça de propaganda eleitoral, e sim uma constatação que pode ser comprovada por qualquer eleitor. E fez o rei o que era mal aos olhos de Deus, fazendo pecar o povo de Israel. O governo federal e o Congresso Nacional que vamos eleger neste ano colocarão em xeque a relação de Deus com o Brasil e o seu povo. Atenção! Cuidado! Em documento divulgado pela CNBB, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini nos alerta: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, Jesus definiu bem a autonomia e o respeito que deve haver entre a política, César, e a religião, Deus. Por isto, a Igreja não se posiciona nem faz campanha a favor de nenhum partido ou candidato, mas faz parte da sua missão zelar para o que é de Deus não seja manipulado ou usurpado por César, e vice-versa. Ou seja, embora política e religião não devam se misturar, nós temos que nos submeter às leis humanas e às leis divinas ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, se as leis se conflitarem, a qual devemos nos sujeitar? Cuidado, preste atenção. O artigo 60 da Constituição diz que é preciso 3/5, 60% do Senado para mudar a Constituição. Este ano, vamos eleger 2/3, 66% dos senadores. Avalie isso. A Gazeta do Povo perguntou aos 4 principais candidatos paranaenses ao Senado qual sua posição sobre 3 temas polêmicos que serão debatidos no Congresso na próxima legislatura. Não estamos emitindo opinião, apenas constatando as respostas deles. Só Ricardo Barros se posicionou contrário aos 3 temas. Confira você mesmo na edição de 22 de agosto. Descriminalização do aborto. O artigo 124 do Código Penal diz que provocar aborto em si mesma ou permitir que lhe seja provocado é crime, com detenção de 1 a 3 anos. Projeto de Lei 1135/91 em discussão no Congresso Nacional suprime o artigo 124 do Código Penal, ou seja, o aborto deixa de ser crime. O PT aprovou em seu Congresso Nacional uma resolução sobre as mulheres pedindo descriminalização do aborto. Cerca de 70% dos votos foram favoráveis. Poderão alegar que o partido não é a favor do aborto, só deseja que deixe de ser tratado como crime. Resposta do Gustavo Frutti. Ora, é óbvio, o SUS não pode dar atendimento exatamente por ser considerado crime. Querer que o SUS atenda não seria o mesmo que concordar com a sua descriminalização? Legalização da maconha. O assunto já está em debate no Congresso e vai abrindo espaço na América Latina. Veja o que diz Gustavo Frutti. Não é o momento? Será que o momento chegará dentro dos 8 anos de mandato do próximo senador? Requião leva o assunto, que é muito sério, na brincadeira. Casamento gay. A Lei 1151 de 1995, da então deputada Marta Suplicy, que é candidata ao Senado por São Paulo, deverá entrar em votação no Congresso. Ou você tem dúvida disso? Enquanto Ricardo ressalta que, por princípio religioso, não pode concordar. Independente de o assunto ser questão fechada do PT e ter opinião favorável do próprio presidente, Gleisi, Gustavo e Requião já se posicionaram a favor. Mas isso não é o pior. Antes do casamento gay, deve vir a lei da homofobia, já aprovada na Câmara, que agora será discutida no Senado. A qualquer pessoa jurídica, como as igrejas, que por seus agentes, padres, pastores, empregados, dirigentes, bispos, arcebispos, presidentes, promoverem, permitirem ou concorrerem para a discriminação de pessoas em virtude de sua orientação sexual, serão aplicadas as sanções previstas nessa lei, sem prejuízo de outras de natureza civil ou penal. Agora, junte as duas leis e veja o que pode acontecer se 2 homossexuais quiserem casar na sua igreja. Porém, o governo propõe outros conflitos com a ordenança bíblica. A alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais. A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe.
Nenhum de nós concorda com a violência contra crianças, mas esse projeto não se refere à violência, e sim à correção, disciplina e educação, contrariando inúmeras orientações da Bíblia. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Quem não castiga o filho não o ama, quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo, ou seja, enquanto é criança ou adolescente. O projeto do governo conflita com a Bíblia e diminui ainda mais a autoridade dos pais e professores sobre os filhos. E daí acontece isso. O candidato Ricardo Barros propõe na sua campanha exatamente o oposto do governo. A regra atual do Estatuto da Criança e do Adolescente não está protegendo nossos jovens. Precisamos recuperar a autoridade da família. Hoje, o aluno ofende o professor, agride. Se o professor reage, é chamado no conselho tutelar. A mãe apanha do filho. Se reage, é chamada na delegacia. Chega de aluno batendo em professor, filho batendo em mãe e ninguém poder fazer nada. Não há mais respeito. Não é essa a verdadeira interpretação do Estatuto. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Porque existem uma série de leis que estão tramitando, que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Ainda há tempo. Um único candidato ao Senado pelo Paraná assumiu publicamente seus princípios religiosos, colocando-os acima das conveniências eleitorais e confrontando as forças espirituais do mal. E agora, sabendo disso tudo, como você vai votar? A bênção de Deus está em jogo.